Não, agora estou certo aqui. Muito bem, boa tarde, pessoal. Quem está entrando aí. E bem-vindos a mais uma live. Bom, eu até tentei fazer uma coisa um pouco mais organizada, porque nesses tempos de pandemia o trabalho parece sem fim, né? Então, você termina de trabalhar, já sai, tem coisa para fazer aqui e ali, então fica essa... Estou tentando dar uma organizada. Seguinte, então eu vou fazer a live aqui, eu vou começar agora às 5h15 falar do tema. Eu vou seguir até 6 horas, provavelmente, talvez antes eu pare, se eu finalizar o texto. Mas, quem quiser mandar perguntas, contribuições, ao invés de mandar aqui, que acaba sendo complicado de responder pelo Facebook ou pelo Instagram, por conta da letrinha, de ficar às vezes interrompendo o raciocínio, o que eu falei para fazer lá no papel divulgando, no post divulgando, para você entrar no meu canal do Telegram. Você vai lá no Telegram e põe Saulo Durso Ferreira Psi, e você vai achar, você entra, participa dele, automaticamente você consegue entrar no chat, né, para fazer conversa ali. E aí você pode mandar mensagem por lá. Eu estou tentando agora organizar, eu tenho muito grupo aqui, ali no WhatsApp, não sei o que, e fica um pouco desorganizado, vira e mexe, não consigo responder um monte de gente. Então eu estou tentando organizar, funilar num canal, assim eu consigo seguir a coisa mais organizada, responder mais as pessoas, enfim. Então eu vou fazer uma fala aqui, falo de algumas coisas. E se vocês tiverem perguntas, contribuições, mande lá no Telegram. Se você não tem Telegram, tenha, né? Sai do WhatsApp, vai pro Telegram. Eu não ganho nada por falar isso, mas o Telegram é muito melhor, né? Tem muito mais recursos, cabe mais gente, dá para enviar arquivos gigantescos, muito mais legal. Enfim, então se você quiser participar e ter acesso ao material, tanto que lá no grupo do Telegram eu postei o PDF do livro, que se refere às lives de Freud, né, que é o Conferências Introdutórias, texto de 1917, então tá lá, ó, vou até olhar aqui para vocês, vou entrar aqui no Saulo Durso Ferreira Psi, você tem ali o post de hoje, falando, não tá travando, hoje não tá travando, falando do post da live, e você tem, se você correr lá na linha do tempo, você vai ter o PDF postado. Aí até eu comento assim para você também acessar ao site Academia Freudiana, e você tem lá academiafreudiana.com.br, e aí você encontra um resumo que eu fiz desse texto, né? É um canal, Patrícia, não é mais grupo. Você pode entrar no grupo à vontade, você entra lá à vontade, mas é canal. Então eu descobri que tem uma diferença de grupo e de canal. Canal a pessoa entra, ela não pode ficar mandando mensagem lá, eu só posto. E aí quem quiser conversar, tem o chat do grupo, que é uma coisa à parte. Quando você fala assim, enviar mensagem, ele abre um chat para você mandar mensagem. Mas aí não fica a coisa acumulando um monte de material. Não material do que eu ponho, né? O pessoal às vezes diz, você tem aí o PDF de não sei quem, não sei o que lá, e o grupo vai ficando com 1 milhão de mensagens. É claro, lá tem o grupo de formação psicanalítica, que tem textos pra caramba, você pode entrar, mas enfim. Você vai caçando aí o que você acha. Bom, eu vou falar hoje aqui dos atos falhos, de novo, de Freud, mas eu vou falar dele, né, é importante aqui fazer esse comentário, mas é um assunto que não é novo pra gente, porque eu já falei isso duas vezes aqui. Porém, tem um detalhe aí desse texto que eu acho que abre para uma discussão interessante, ainda que não é uma discussão interessante, uma busca importante que nós precisamos fazer pensando dentro da psicanálise. Então eu vou tentar seguir esses caminhos aqui, tá? Então eu vou seguir pela ideia do texto dos atos falhos aqui, lembrando das conferências. A gente está no comecinho ainda, né? A parte 3 e 4, ato falho, né? Atos falhos, a continuação e a parte final. E acaba sendo uma coisa até, já vimos isso, ok? Mas a postura do Freud é interessante com relação à forma que ele está transmitindo. Ele faz, né, como o nome diz, tem conferências, e ele está falando uma série de coisas,
E uma hora ele vai falar sobre a questão de uma resistência que as pessoas normalmente podem receber à psicanálise. Isso é 1917, né? E claro que ali a psicanálise estava... Freud já estava desde 1900 com a interpretação dos sonhos, colocando ali material na roda ali da sociedade. 1917 já está uma coisa... Já está um Freud assim, que me interessa bastante, que é o Freud chegando na ideia de pulsão de morte, o Freud em tempos de Primeira Guerra Mundial. Então acho que é bem legal, acho que ele está passando por um momento de maturidade bem importante, e ele vai falar dessa resistência que as pessoas têm, que depois você teve ali, anos depois, né, a psicanálise meio que virando popular, assim, no sentido de Freud explica, e ficou aquela coisa que tudo explica, tanto é que o Einstein questiona a questão da guerra para Freud, o porquê da guerra, e para ver a importância, a relevância que a psicanálise passou a ter. E é interessante que alguns teóricos, epistemólogos, historiadores vão falar que a psicanálise, por conta desse ápice, assim, dessa coisa grande que ela ficou, ela acabou pagando caro por isso depois, porque você tem uma crítica assim ferrenha, né? Então o tempo todo você tem artigos criticando, chamando de pseudociência, acusando a psicanálise de uma série de coisas, e eu vou trazer isso aqui mais para metade, para o final, que eu acho importante essa discussão. Não sei se vai dar para formar uma discussão aqui, né, porque é uma live, estou transmitindo a ideia, mas eu vou indicar hoje esse texto do Freud, mas vou indicar 2 textos importantes para vocês lerem, uma tese de doutorado e um artigo do Christian. Mas vamos chegar lá, primeiro vamos fingir que nada aconteceu, voltemos para 1917, e ele está lá falando dos atos falhos, e é muito legal, se você colocar lá no Google atos falhos, aparece assim, não só atos falhos dentro da teoria freudiana, mas assim a quantidade de atos falhos que as pessoas fazem, as pessoas famosas, no jornalismo. Tem lá que é uma manchete da Folha de São Paulo, que tem um baita do ato falho, tem os atos falhos do Moro, o ato falho do Lula, ato falho do Bolsonaro, ato falho da Dilma, ato falho do Temer, né? Então é interessante isso. O ato falho é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, desde quando você assiste Chaves, né? Que ele fala assim, você tem toda a barriga, sua razão, ou fala que vai violar Tocão. Então essas coisas que vocês vão falar uma palavra e você mistura uma palavra com a outra, como você já está pensando na última palavra, você junta com a primeira, isso é uma palavra estranha ali. Então isso faz parte do nosso cotidiano. E lembrando, o que o Freud faz é pegar o que é do nosso cotidiano, que passava assim despercebido, que passava assim sem, talvez sem uma interrogação sobre isso, uma reflexão sobre isso, e ele começa a interrogar. Então isso marca lá o começo da obra do Freud, principalmente a grande obra inaugural com interpretação dos sonhos. Você tem estudo sobre histeria anteriormente, mas a interpretação dos sonhos, que tem ali uma grande obra inaugural, e o Freud pegando uma coisa que é tão do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, que é sonhar, e então, buscando o sentido que tem nos sonhos, e caminhando nisso ele começa a pensar, né, o Freud judeu tem, se você pegar, por exemplo, o livro do Newton Bonder, A Alma e Moral, você tem ali sempre umas passagens assim de ditos espirituosos, muito comum ali entre os judeus. Talvez isso tenha influenciado o Freud de alguma forma. Então ele vai também se perguntar o porquê desses ditos espirituosos, assim como no dia a dia coisas básicas, trocar um nome, esquecer uma palavra, esquecer o nome. Você está indo para um lugar, aí você esquece para onde você está indo, ou você fala assim, vamos marcar um compromisso, não vou esquecer de jeito nenhum. E para algumas pessoas é assim, você fala, não vou esquecer de jeito nenhum, aí que a pessoa esquece mesmo, né? Quanto mais veemência ela coloca numa coisa que ela vai fazer, maior a chance dela se esquecer. Então essas coisas que eram tão assim, mas isso é corriqueiro, isso acontece, trocar palavras acontece, às vezes atribuído assim porque a pessoa está cansada, porque a pessoa está levemente embriagada, faria isso. E o Freud não, o Freud vai dizer que isso acontece tanto com pessoas saudáveis quanto com pessoas em estados levemente alterados. Claro que alterado a coisa fica mais fácil, fica aquela bagunça, né? Por isso que minha sugestão é você nunca ir fazer um exame de endoscopia com alguém que você conheça, ou com seu parceiro ou parceira, que você falou que você não deve.
Então, às vezes, compensa você dar uma grana extra pro Uber, entrar com você, falar assim, agora eu vou fazer o exame, porque eu vou ficar grogue, eu vou falar coisas que eu não deveria. Mas, enfim, isso é só uma dica da vida cotidiana. Então, ele está falando isso, e nesse livro, nessas conferências introdutórias, eu acho muito legal porque ele está pegando esses temas que estão lá no comecinho, 1900, 1905, e ele vai retomar, só que agora 15 anos depois, 17 anos depois, então já é um Freud que caminhou bastante. Acho que ele traz um olhar bem maduro para algumas coisas, apesar de que ele tem ali mais 30 anos se escrevendo pela frente, né? Então é isso. Então, pegando aqui, eu vou direto no texto que está no site Academia Freudiana. Se você for lá, ele está como texto primeiro ali, atos falhos, parte final da formação freudiana, e tem. Os atos falhos são dotados de sentido que... Os atos falhos são dotados de sentido? Ou será que é só uma questão do dia a dia, que você está cansado, que você falou uma coisa sem querer, que não é bem isso, não sei o quê? Então, vou colocar aqui, Freud reconhece, isso tudo que está escrito aqui foi tirado do livro, tá? Do livro Conferências Introdutórias. Freud reconhece que os atos falhos são psíquicos e se propõe a entender o sentido de um processo psíquico. Esse sentido nada mais é que a intenção e que esse processo serve a posição dele em uma cadeia psíquica. Identificar no ato falho uma intenção é decorrente de uma aparência ilusória ou uma exaltação poética? Freud faz essa pergunta logo no começo desse capítulo. Qual que é o sentido do que teria um ato falho, um lapso, um xiste, né? Um ato falho, um lapso, xiste é uma outra categoria. Ele vai responder, mas ele coloca, Freud não responde essa pergunta na sequência e convida alguns exemplos de lapsos verbais. Daí, é muito legal quando você pega esse texto, porque o Freud vai pegar vários exemplos, né? Muitos, tanto é que eu nem trouxe muita coisa, porque você precisa pegar o próprio texto original, lá você vai ter uma porrada de exemplos que o Freud traz. Então ele coloca aqui, deixa eu pegar o texto, ele diz aqui, primeiramente, Freud não responde essa pergunta e na sequência convida alguns exemplos de lapsos verbais. Então vamos lá. Primeiramente, os lapsos evidentes, em que é dito o contrário. Então vou trazer alguns exemplos que ele traz, uma ideia geral a ideia que ele traz com relação aos atos falhos, mas eu quero chegar no outro ponto com vocês hoje, que tem a ver com uma crítica à psicanálise e algumas respostas interessantes para pensar sobre isso. Então, na abertura de uma sessão, o presidente diz, que esse é um lapso evidente, né? Declaro encerrada a sessão. Então, aquela coisa, ele deveria abrir a sessão, deveria falar, declaro aberta a sessão, declaro iniciada a sessão, ele fala, declaro encerrada a sessão, está muito claro, acho que não tem dúvida. Onde claramente era para ter dito, declaro aberta a sessão. Então, qual que era o sentido do ato falho? Claramente, encerrar a sessão. Então é isso. Então vamos ver aquelas coisas. Então por que ele falou uma coisa e falou outra? Então será que de fato ele queria ter finalizado a sessão naquele momento? Que a gente poderia pensar nisso, né? Pô, se a pessoa abriu a sessão dizendo que encerrar a sessão, a gente pode pensar, mas... Então se ele abriu dizendo que encerrou, então na verdade ele quer encerrar. Só que a gente cai num certo perigo, que é o que eu vou tentar construir aqui hoje, quando a gente começa a tomar como certa qual é a interpretação ou qual é o sentido exato daquele ato falho, daquele lapso ou coisas do tipo. Porque se for assim, cai naquela coisa do tipo, você troca lá o nome do seu parceiro ou parceira numa hora importante, e aí vai dizer assim, então na verdade você deseja essa outra pessoa, ou na verdade você queria estar com essa outra pessoa. Será que é tão assim? Fez isso significa tal coisa? Por enquanto não sabemos, mas vai dizer, nesse caso aqui às vezes fica claro, né? Quando você claramente disse uma coisa, é evidente, estou colocando que é evidente, vamos caminhar. Numa segunda categoria, não produz o oposto, no caso aqui fechou, mas era para abrir, mas pode comunicar o contrário do pretendido. Aí ele traz um exemplo aqui, ó, não estou adequado a louvar os méritos do meu sucessor, esse Gagnet, era assim, ó, ele não estou adequado a louvar os méritos do meu sucessor, que seria esse Gagnet, para não estou inclinado, Gunait, a louvar os méritos do meu antecessor. Então aí você não tem o oposto, que seria muito claro, então Freud está dizendo, quando é o oposto é bem claro, mas tem alguma coisa que tem o outro sentido e que também apareceu ali como uma troca que a pessoa
provavelmente não gostaria de ter trocado. Mas vamos continuar construindo a história. Em terceiro, temos um lapso verbal que acrescenta outro sentido àquele pretendido. Isso aqui é engraçado, né? Veja aí, quem nunca passa por coisas do tipo. Em terceiro, temos um lapso verbal que acrescenta outro sentido àquele pretendido. A esposa que diz sobre o marido: ele pode comer e beber tudo que eu quiser. Então, ela, na verdade, queria dizer, ele pode beber tudo que quiser, só que daí ela vai lá e reivindica para ela, né? Tudo que eu quiser ele pode. Então, tem ali uma certa... acho que eu não queria ter colocado dessa forma, ele é super livre para responder o que eu quiser, né? Que é um clássico, né? As pessoas, às vezes, controladoras, dizem assim, não, eu sou controladora. Ela faz tudo o que eu quiser, quer dizer, tudo que ela quiser, é o momento que ela quiser. Então, não tal como oposto, nesse caso aqui tem um acréscimo. Na sequência, ele traz aqui casos de interferência. Esses de interferência é aquela coisa que eu acho divertido quando você junta palavras, assim, né? Que você está pegando uma palavra aqui, e aí você está pensando numa outra coisa, sai uma palavra meio que... sai ali como como é que chama? Um neologismo, né? Você nem pensava no que a palavra significa. E é muito interessante, criança faz muito isso, né? Criança consegue criar, às vezes, que tem muito a ver com o aspecto sonoro, né, da palavra. E claro, você já deve ter feito isso, de você estar pensando em uma certa coisa e você vai falar uma outra coisa e tem uma combinação ali de palavras e cria-se uma palavra nova. E como exemplo traz, no caso da interferência, em que existe uma combinação de sons ou de palavras. Exemplo, esse drought, né, que seria traurig, que significa triste. Essa palavra drought não existe, né? Mas essa traurig, é traurig, triste, existe. Mas a palavra dauert, dura. E aí ele deveria ter dito, né? Tem lá uma pergunta sobre quanto tempo vai durar vivo, né? Quanto se o animal de estimação está bem. E ele vai dar uma resposta de quanto dura. Ele deveria ter falado aqui esse dauert, porém ele responde drought, que é uma mistura de dura mais triste. Então ele está triste com aquilo e quando ele vai responder, né, isso dura mais um mês, talvez dure mais um mês, talvez dure tanto tempo, ele coloca a palavra triste embutida junto com a palavra dura. Aí você cria uma palavra, você tem uma interferência. É uma outra forma de você configurar um ato falho. E mais embaixo ele diz, essas deformações... Não, desculpa. Até coloquei, eu fiz a mistura tosca do português com o alemão, porque eu acho que vocês perceberam que eu não falo alemão, né? Nem de longe. Isso é uma palavra ou outra. E graças, sempre estudo, e essa é a minha recomendação, eu uso sempre o Google Tradutor para ajudar em muitas coisas. Que eu pego uma palavra ou outra, mas o alemão tem essa coisa. Às vezes a palavra é desse tamanho e a pronúncia que você vai fazer é desse tamanho, às vezes a palavra é desse tamanho, quando você vai pronunciar é desse tamanho, enfim. Sofrendo aqui no alemão, mas tentando manter as aulas aqui, né? Então, aí vai colocar mais embaixo. Essas deformações de nomes nem sempre ocorrem por interferência. Então, nem sempre, né? No caso aqui você tem essa modificação porque uma palavra junto com a outra, mas nem sempre isso acontece por interferência. Ele coloca o que caracteriza um ato falho, mas também pode ocorrer sob forma de xiste. Olha que legal. O que eu gosto é quando a pessoa fala assim, eu te amo com todas as minhas forças. E aí se você pegar, a soma de todas as forças é igual a 0, né? Enfim, aí vai dizer assim, ó, pode ser que às vezes essa mudança de nome tenha a ver não com essa interferência, mas sim com um xiste. Como, por exemplo, Freud traz o nome do presidente da República da França, Poincaré, foi transformado em Chomscarry, que é costeleta de porco. Então, nesse caso aí, e aí o Freud traz, porque tem pessoas que fazem muito isso, né? Eu venho de uma família que as pessoas são xistosas. Então, por parte de mãe, pessoal que é de Minas Gerais, o pessoal é muito xistoso. É estilo Ariano Suassuna. Tudo que fala tem alguma coisa ali que está assim, cara, onde está a pegadinha? Então, sempre vai falar o nome da pessoa, faz uma deformação no nome para causar esse efeito, só que isso tem efeito de xiste, né? Uma das formas de se pensar, que eu costumo trazer assim,
é que normalmente o ato falho, ele meio que dá uma esvaziada de sentido. O que foi isso, cara? O que eu falei agora? Porque a palavra, nessa junção, fica estranha, você não sabe exatamente por que você falou aquilo. Daqui a pouco ele vai dizer alguns motivos. Mas quando você fala do xiste, não é que falta o sentido, aqui vem muito sentido. Então você colocar certas palavras, né? Certas modificações. Eu estou lembrando de um xiste aqui que eu não vou revelar, mas era engraçado que os alunos faziam comigo. E é muito legal, porque o xiste, a palavra fala, você é invadido de sentido. E você dá risada, dá aquela sensação de, putz, olha só, né? E você vê muito isso, é só pegar um cara que assume presidente da república, você vai ter derivações para chamar o cara de alguma forma espirituosa, fazendo relação com alguma palavra para, às vezes, atacar essa pessoa, né? Então, vamos seguir aqui. É necessário saber se tais interferências são propositais, como no xiste, ou se de fato ocorreu um lapso verbal. E aí traz uma coisa aqui interessante, está dizendo que o xiste parece que tem algo proposital, né? Tem alguma coisa assim. Veja que os dois casos tem uma questão intencional. Agora, parece que o ato falho tem um intencional, mas é um intencional mais inconsciente, num certo sentido. Agora, quando você traz o xiste, tudo bem, tem xiste que acontece que você, numa coisa que juntou com a outra, e eu lembro disso, acho que eu já falei numa das lives aqui, que teve uma pessoa que estava atendendo e aí trouxe um caso assim não posso contar, né? Verdade, não posso contar. Bom, mas era muito legal, viu? Foi uma coisa que a pessoa falou e quando ela falou, ela se deu conta, ela falou e começou a rir e na hora assim também veio aquele riso porque foi inevitável. Mas também tem isso que eu falei, tem aquelas pessoas que são xistosas, de novo, olhando sua suna, que o cara tá sempre ali, né? Peritos em achar duplo sentido de palavras, né? O pessoal mandando aqui nos comentários xistes são engraçados e lápis são engraçados. De fato. Ato falho é muito divertido, né? Quer dizer, nem sempre, né? Outro dia eu fiz uma postagem e eu cometi um ato falho, assim, puta, e depois que eu já tinha publicado em tudo quanto foi rede social, aí uma pessoa comentou assim, você fez tal coisa, você falou isso. E aí eu fui perceber, realmente. E é interessante porque, assim, eu não falo alemão. E eu não falo francês. Mas quando você vai escrever em português, você começa a descobrir que a gente fala mal também a nossa língua, né? Porque se você não tomar cuidado com vírgulas, com expressões, sei lá, com algumas com concordância, não sei o que, você comete atos falhos e coisas assim direto, né? Você comete essas coisas o tempo todo. Então, você começa a ver como apesar de parecer que nós usamos a linguagem, parece que é a linguagem que nos usa, né? Que você está ali precisando se controlar, deixa eu ver se é assim que fala, não sei o que, mas às vezes escapa. Até mesmo em editorial de jornal, você sai com a palavra errada. Quem dirá, eu aqui, pobre falador de português Maomé. Então aqui, após apresentar essas formas e exemplos, é possível concluir que eles não são obras do acaso, mas são atos psíquicos sérios, possuem o sentido e nascem da conjunção, ou melhor, do confronto de duas intenções diferentes. A vírgula é um perigo, né, cara? Eu já falei numa outra live aí que... não preciso falar, já falei outra live, vamos repetir, né? Mas continuando aqui, então ele está dizendo que existe um sentido, né? Tem um sentido, tem algo de intencional, talvez o intencional inconsciente, quando você pensa no xiste, a coisa parece que é mais proposital, você coloca você espera até o tempo da coisa para colocar ali, que também do soco dos sentidos que eu acabei de falar. E ele vai dizer, então, ao apresentar esses exemplos, é possível concluir que eles não são obras do acaso. Então, ato falho não tem a ver com acaso, não. Mas atos psíquicos sérios possuem um sentido e nascem da conjunção, ou melhor, do confronto de duas intenções diferentes. Então vamos ver. E daí aparece outra pergunta. Que intenções são capazes de perturbar as pessoas dessa maneira? Pois é. Porque tem dia que vocês repararam já, que tem dia que você está cheio de ato falho. Tem dia que parece assim, nossa, tá dose, hoje estou toda hora tendo ato falho. Ou quando eu falo desse assunto, tem ato falho. Tem um caso, eu estava assistindo uma vez um vídeo e eu caio nessa direto. Por isso que eu tenho que ficar
no meu estilo obsessivo de ser, lutando contra o meu psiquismo. E é muito legal, porque é um cara muito fodão no assunto. Ele fala assim, bom, então, ele tá explicando, mandando uma aula, não sei o que, blá, 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 blá. Fala, agora eu vou falar uma coisa, essa coisa, eu sei muito disso, né? Eu tenho uma grande especialidade. Eu falei, quer ver que ele não vai lembrar justamente porque ele colocou demais, eu conheço muito esse assunto. Quando ele falou assim, agora eu vou falar uma coisa que eu sei com muita certeza, eu falei, não vai lembrar. Aí travou e ficou, isso é... Cara, eu nem reclamei, nem nada, nem condenei a pessoa, porque é isso, cara. Quando tem essa coisa assim, agora você não pode errar. Então agora que eu vou lembrar, agora que eu vou falar. Por que isso? Porque certas coisas não são assim, outras são... Porque tem gente que consegue levar na boa, assim, vai lá e fala. Bom, aí tem um ponto assim, a psicanálise nunca falha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular essa parte e depois eu vou voltar. Porque eu quero, a partir disso, introduzir algumas coisas para, sei lá, pra vocês lerem no final de semana, tem o que fazer com textos assim. Vou pular essa parte e vou para a parte assim, ó, os atos falhos, conclusão. Depois eu volto para a parte que são a psicanálise nunca falha. Tem aqui, ó, os atos falhos têm um sentido e se apresentam de diferentes formas. Então tá, verbal. Então você fala errado uma coisa, você esquece de falar uma coisa. Tem o escrito também, né? Quanta coisa, às vezes você escreve errado, escreve faltando alguma coisa, às vezes falta uma palavra. Você nunca, às vezes, mandou uma mensagem e aí você coloca, sei lá, então, não sei o que, e falta a palavra que tem a ver o que seria fazer. Né? Então, esse lapso pode ter aí. Esquecimento de nomes, aí o Freud vai colocar perder objetos. Né? Às vezes você não posso perder esse objeto, é o que você perde. É impressionante isso, não posso perder essa coisa de jeito nenhum. Até parece que essa fala nossa, não posso perder de jeito nenhum, já é uma questão assim para provocar que a resistência aconteça ali e de alguma forma parece que eu falo isso, não posso esquecer, para justamente esquecer. Né? Tanto é que o psicanalista tem esse mal, né? Quando fala assim, quando dá uma certeza de algo, assim, putz, a certeza de algo provavelmente vai dar em incerteza. Né? Então talvez o nosso jeitão meio incerto no Brasil, que diz assim, eu vou ver se eu vou, talvez seja o melhor dos mundos, né? Você resolver as coisas assim, porque daí você não forma esse compromisso que pode te trair depois, te levar a um ato falho. Então vamos aqui. Então aqui, por sentido, pensando no sentido dos atos falhos, entendemos significado, intenção, tendência, posicionamento numa série de nexos psíquicos. E também que os atos falhos são atos psíquicos e surgem da interferência mútua de duas intenções. Já falamos isso ali atrás. Né? E por fim, eles resultam da interferência mútua de duas intenções diversas, das quais uma é a que sofreu perturbação, ao passo que a outra é perturbadora. As que sofrem perturbação não nos interessam. Como que é aqui? Também, né? Tirar uma letra da palavra, sim, né? Por que você ia tirar uma letra específica lá? As que sofrem perturbação não nos interessam tanto, mas as perturbadoras sim. Então ele está dizendo que o ato falho tem um sentido, esse sentido tem a ver com, tem uma intenção, né? Uma das coisas, e tem uma interferência mútua de duas intenções. E você tem lá uma que sofre perturbação e a outra que é perturbadora. Ele vai tentar explicar um pouco isso. Não interessa tanto a que sofreu a perturbação, mas mais a perturbadora. O que pode ser a coisa que perturba? Freud pensa em uma série de exemplos para ilustrar as afirmações acima e os divide em 3 grupos distintos. A gente pode pensar quando acontece lá um tal de um ato falho, alguns posicionamentos. Na primeira, a tendência perturbadora, conhecida de quem fala e foi sentida por ele antes do lapso verbal. Por exemplo, declaro a sessão encerrada. E de boa, quando você tem esse ato falho, você já tá assim, cara, tô propenso a, e acontece, você fica mais de boa, né? Então, o cara tá lá cansado, que coisa, vamos começar, né? Tipo, nem dar aula EAD, né? Eu não aguento mais dar aula EAD, e os professores que eu conheço também não aguentam mais, os alunos também não aguentam mais, mas assim, você já começa assim, então se você abrir uma assim, boa noite, encerrando a aula agora, cara, você já tava nessa vibe aqui, né? Você já estava mais ou menos nessa toada e não tem nada de surpreendente quando você fala algo disso. Claro que tem, assim, puta, olha o que eu falei, mas você consegue assumir como seu, né? Porque você já vinha sentindo isso antes.
Aí ele fala, aí tem um outro, no segundo grupo, o falante reconhece como sua tendência perturbadora, mas não sabe que antes do lapso ela se encontrava nele. Então tem um outro que você até reconhece, mas não consegue perceber que estava em você antes. Esses são bem legais, viu? Porque esse primeiro, você já está naquela vibe e acontece isso, putz, realmente, só constatei. Tem esse outro que você tem, o ato falho, você reconhece, e você fica assim, putz, não tinha me dado conta disso. Aí talvez isso te abra um exercício de ficar se questionando e aí vai aparecendo os vários sentidos da coisa. E aí ele fala, e tem o terceiro grupo, esse grupo é interessante, né? E no terceiro grupo, a interpretação dada, a intenção perturbadora, é rechaçada com veemência pelo falante. Não falei isso, não tem nada a ver com o que você está falando, e não estou me sentindo assim. Então, são três coisas interessantes a se pensar. Então, quando você comete, você reconhece que já vinha dentro daquela perspectiva. Quando você comete, reconhece que é seu, mas não se dava conta de que estava dentro daquela perspectiva. E aquele que você não conhece, rechaça assim, nem a pau, que é isso. Escreve... Tem uma cena de um filme que o cara vai escrever te amo, escreve temo. Temo. Pois é. Qual o ponto comum entre elas, essas três? Aí o Freud coloca, o falante se decidiu, olha que legal, a não tornar em palavras. E é então que ocorre o lapso verbal. Ou seja, é então que a tendência rechaçada se converte contra a vontade do falante em manifestação na medida que modifica a expressão da intenção por ele aprovada e se mistura a ela ou toma diretamente seu lugar. Esse, portanto, é o mecanismo do lapso verbal. Então, você está dando na rua e pergunta assim, qual que é o mecanismo do lapso verbal? O que você vai responder? O falante se decidiu a não transformá-lo em palavra. Né? E é então que ocorre o lapso verbal, ou seja, é então que a tendência rechaçada se converte contra a vontade do falante. Então, o ato falho ele entra contra a vontade da pessoa. Por isso que ele é chamado de ato falho, mas ao mesmo tempo ele é um ato que na clínica a gente percebe que ele é um ato muito bem sucedido, é revelador. Né? Nós precisamos dele na clínica, é necessário que ele apareça. Mas tem algo desse contra a vontade. Por isso que muitas vezes pensar assim que a pessoa, eu vou na análise para tentar e vou tentar não falar, né? Vou tentar esconder isso, quanto mais você tentar esconder, mais a chance que você tem de revelar. E aí volta a falar daquelas pessoas que falam, eu não faço análise porque eu preciso, porque eu não tenho problema nenhum, porque não sei o que, não sei o que lá, eu faço uma autoanálise comigo mesmo, né? Masturbadores psíquicos. E, vai então, mano, se você não tem nada a perder, assim, não tem nada a deixar escapar, vai para uma análise. E provavelmente numa análise pode ser que pareça esse ato falho, e muitas vezes você aponta e a pessoa se incomoda, assim, não falei isso, você disse isso. Mas não disse isso. Mas se tivesse dito isso, o que isso significaria? Não faço a menor ideia. Concordo com isso, bola pra frente e quer andar. Mas é muito legal que mais que a pessoa rechace e assim, vamos continuar, vai reaparecer, certeza. É só você esperar e vai aparecer algum momento ou vai aparecer alguma coisa que tenha algo que se ligue àquele ato falho e você traz de novo assim, pum, tá aí. Né? Bom, aí o Freud até pergunta assim, ele coloca uma outra coisa, acrescenta mais abaixo. A repressão de dizer algo é condição imprescindível para que o lapso verbal ocorra. Aliás, esse texto aqui está com um monte de lapso de ato falho, porque eu escrevi na pressa, então tem erros assim toscos. E acrescente mais abaixo, a repressão de dizer algo é condição imprescindível para que o lapso verbal ocorra. Certo? Mais uma vez. E por fim, aí o Freud pergunta, mas por que não explicar de forma mais simples? Pergunta Freud. E simplesmente a tendência é não ganhar essa expressão e conclui. Mas por que não explicar de forma mais simples? Pergunta Freud, e simplesmente a tendência é não ganhar essa expressão. Então, se a pessoa quer esconder, por que a coisa simplesmente não fica escondida? E ele vai colocar, os atos falhos, no entanto, são soluções de compromisso. Para cada uma das duas intenções, eles significam a um só tempo sucesso e insucessos parciais. Então é legal pensar nisso, porque isso tem tudo a ver com a formação do sintoma, formação de compromisso. Você tem lá uma tendência para um lado, uma contratendência, isso tem a ver com a formação do sonho. Né? Então você está pensando. Então você tem uma coisa de um lado e uma coisa do outro, uma formação de compromisso. Então, mais ou menos assim, vai ter que sair isso daqui. Tá, mas não dá para sair tudo. Tá bom, nós vamos ter que fazer um grande acordo nacional. Você saia, mas sai parcialmente. Tá bom.
Na verdade, na hora que eu falei Freud, eu pensei no Freud que morreu, né? Não sei porquê. Talvez porque, pensando agora, nos textos que eu tenho lido de que Freud está morto, e realmente Freud está morto. Faz tempo, ele morreu na década de 1940, né? Mas talvez no sentido de estar morto, de a psicanálise morreu, ter visto umas coisas assim, e é uns pés no saco, fica me procurando, faz... Você acha que a psicanálise ela funciona? Não sei o quê. Eu sou psicanalista, vou achar o quê? Né? Então, acho que não funciona e estou fazendo não sei essa palavra, curandeirismo. Vamos lá. Com essa ideia, Freud aponta aspectos em nosso funcionamento psíquico que contradizem. Olha que legal isso. E esse é o ponto que sempre querem Freud morto, apesar dele já estar morto, no sentido de que ele morreu, mas também querem matar a psicanálise quando põe assim, ó. Freud aponta aspectos em nosso funcionamento psíquico que contradizem concepções da vida comum e da psicologia. E ó, se você está achando aí que a psicanálise é psicologia, não é. Pô, mas eu estudo psicologia, a psicanálise é psicologia? Não é. Ah, mas não é uma das formas de fazer a psicologia? Você tem lá a psicologia de inspiração psicanalítica, mas não é, cara. A concepção do sujeito é diferente, bem diferente. Enfim, então a psicanálise traz coisas que não concordam. Curadoria? Não. Não foi curadoria, foi curanderia. De curandeiro. Existe curanderia? Eu amo psicanálise, mas já aceitei que não é ciência. Nossa, resolveu assim? Caramba, olha, quanto argumento. Então aqui, ó, aqui, ó, tá escrito aqui. Ó o outro, curandeirismo. Ah, gente, curandeirismo, curandeiro, sei lá, só foi uma brincadeira que eu errei. E olha aqui outro ato falho meu no texto. O ser humano abriga tendências capazes de entrar em ação sem que ele saiba da existência delas. Fui eu falando para mim mesmo? Não seria o ser humano abriga tendências capazes de entrar em ação sem que ele saiba da existência delas? E aí eu escrevi, o ser humano abriga tendências capazes de entrar em ação. Bom, o que eu queria trazer a primeira parte é isso, mas eu vou aproveitar, como a pessoa colocou assim, já aceitei que a psicanálise não é ciência e ponto. E esse é o ponto legal, né, de colocar aqui algumas coisas para termos algumas ideias. Lembrando, tem um monte de mensagens chegando, mas eu não consigo responder, falar delas. Eu tô com um monte de ato falho, cara. É meu inferno astral, meu aniversário da semana que vem tá dando tudo errado. Então eu sou um psicanalista que acredita em signo, às vezes. E eu sei que eu tô na semana assim de inferno astral. Ou estou dando indireta para receber presentes. Bom, aproveitando isso, que a psicanálise não é ciência, ou uma pseudociência, ou sei lá você tem importantes teóricos discutindo isso, né, um monte. Que talvez a psicanálise não seja assim, uma ciência dura, né, uma ciência dura como é a física, como é a matemática. Mas aí você tem, por exemplo, filosofia, você tem outras áreas que a sociologia se configura como ciência, mas aí você tem uma outra leitura, ciências humanas, e você vai ter caras importantes falando sobre isso. Mas tem algo aqui, que essa crise que está voltando, sempre aparece, mas agora veio de novo com força, que é uma crítica inicial lá com o Popper, lá atrás. Canceriano obsessivo, eita, né? Que meu ascendente é Capricórnio, então o capricorniano é obsessivo por natureza, entendeu? Então, Freud era cientista, e ele... Então, vamos entender o que está rolando aqui. Um cara chamado Popper, e por isso que eu voltei para a parte do texto que diz assim, a psicanálise nunca falha? Esse é o problema, porque veja só, antes de eu chegar no Popper, nessa parte de a psicanálise nunca falha, tem assim, ó. Meu aniversário é 19 de julho, 19, domingo que vem. Vai ser uma festa incrível no meio da pandemia. Não, mas eu tenho uma galera que eu conheço que trabalha com essa articulação, mas é diferente. Quando eu vou atender, você pode ser do signo que for, que não me interessa. Eu sou obsessivo porque eu sou canceriano? Não, eu sou obsessivo porque meu ascendente é Capricórnio. Não, deixa eu voltar pra cá, vocês ficam me desvirtuando, eu não consigo falar o que é pra falar. Depois fala que a psicanálise não é ciência, a culpa é minha.
Porque eu tô fazendo essa zoeira aqui na live junto com vocês. Olha lá, ó, média 20, ó. A lalai, não entendo, cara. O nome. Mas vamos lá. Então assim, ó, antes de chegar nesse ponto. Freud na página 63, ele fala assim, desse texto, que ele, ao expor suas ideias, a plateia levantaria sua resistência, e 3 páginas à frente, inclusive, poderia ser acusado de autoritário com a decisão frente ao ato falho do outro. Olha que legal isso. E para sair desse lugar, se questiona de onde extrair os fundamentos para a nossa interpretação e apresenta os princípios gerais da interpretação. Porque qual que é um ponto que é importante aqui e que a crítica do Popper faz muito sentido? Deixa eu tirar aqui da tela. Ai, caramba, não era para ter feito. Ah, aqui voltou. Então deixa eu pegar aqui para vocês. Porque tem o seguinte, quando a pessoa comete um ato falho, e o Freud começa a dar as explicações, ele vai dizer assim, vocês podem se opor a tal coisa, mas como é que vocês não se opõem a outros achados da medicina, outros achados da área tal, outros achados não sei o que lá. Então ele fala, vocês precisam meio que acreditar, né, na leitura que a psicanálise faz dos atos falhos. Só que daí tem um pequeno problema, né? Porque imagine, a pessoa comete o ato falho, e seria o psicanalista que daria o sentido ao ato falho. Essa ideia é perigosa. Essa ideia tem muito a ver também com a fase do Freud explica. Né? Lembrando que uma boa parte do Freud explica tem a ver com o sobrinho do Freud, lá na indústria do marketing, nos Estados Unidos, que pega a teoria do tio-avô, sei lá o que é dele, do tio, sobrinho, do tio, e começa a fazer explicações meio que a pé da letra de uma série de coisas e consegue ótimos resultados na área do marketing, beleza. E aí você tem, o que eu falei no começo da live, da inflação da psicanálise, de que a psicanálise isso, aquilo outro, está em todo lugar, está em todo canto respondendo algumas coisas. E de fato, hoje você tem aí, o psicanalista está sempre em algum lugar fazendo algum comentário. Ele é uma das pessoas que entra fazendo comentários. Mas tem uma crítica que é colocada assim, que dentro da psicanálise, dentro desse formato que o Freud explica, é como se a pessoa comete alguma coisa e o saber está no analista. Só que o Freud, ele tenta sair disso, porque ele foi o primeiro a dar a palavra para as pacientes histéricas. Então ele tem uma mudança do discurso do médico para um outro tipo de discurso. Peraí, como é que tá de tempo aqui? Tá. E ele vai dizer assim, eu estou apresentando esse trabalho aqui para vocês, e se vocês não concordarem, isso pode ter a ver com resistência da parte de vocês. Aí que está o problema. Um dos, né? Não vou reduzir a coisa assim. Porque parece assim, se a plateia aceitasse, então Freud está certo. Se a plateia é contra Freud, é porque é resistência. Ou seja, você não tem a possibilidade de falseabilidade. A psicanálise nunca apresenta alguma coisa que se mostra como elemento falso, porque o psicanalista vai lá e vai mostrar que na verdade tem a resistência tal. E o Popper, epistemólogo, crítico da ciência e tudo mais, ele fala que uma ciência ser ciência precisa ter a possibilidade de falseabilidade. Ou seja, ele vai dizer assim, que toda ciência ela tem uma comprovação temporal naquele momento. Você tem lá os elementos que a compõem, uma teoria, uma ideia de prática, de solução de problemas que funciona para aquele momento. Enquanto está resolvendo, isso é reconhecido como uma teoria válida, porém pode ser que a partir do momento que apareça uma situação em que não funciona aquilo que foi proposto, tem a ver com a falsabilidade, aquela teoria perde a sua validade. Então, ele fala, mas esse é o progresso normal da ciência. Né? O analista, que eu li analista, que tá vendo? Eu falei analista. A ciência ela vai progredindo dentro dessa forma. Né? Dessa forma de que ela cria lá uma situação, uma leitura, uma teoria, não sei o quê, e aí tem algo de falso que vai fazer essa teoria precisar ser revista, ser repensada.
E aí o Popper vai dizer que a psicanálise não faz isso, porque, cara, ela ganha, coroa, o outro perde. Ou o psicanalista acertou, ou se ele errou é porque é resistência da outra pessoa. Então é interessante pensar nisso. Isso vai abrir mão. O Wittgenstein foi um cara que antes do Popper já fazia críticas à psicanálise um pouco nesse sentido, mas não vou entrar nisso porque eu não tenho nem profundidade para falar desses caras. Ainda mais o Wittgenstein, que é um doidão assim genial. Então, quando a gente pensa dessa maneira, de não ser possível essa falsabilidade, e essa posição que o Freud coloca, ele até traz assim, ó, nesse mesmo texto. Em regra, procedemos de modo a formular nossa interpretação do ato falho a partir de princípios gerais. Uma interpretação que será de início apenas uma conjectura. Então tá bom, uma interpretação, uma hipótese, assim, ó, estou conjecturando, será que... Uma sugestão de interpretação. E às vezes você colocar essa sugestão pode entrar não como sugestão, mas como uma imposição. Só que tem o detalhe, como o analista está no lugar daquele que sabe, né, daquele para quem eu envio, né, para que eu direciono o meu sofrimento, eu me interrogo sobre o meu sofrimento para aquela pessoa, tem um lugar de saber colocar naquela pessoa transferencialmente. Será que essa sugestão de interpretação não teria a força, né? Não teria a força de induzir a pessoa a aceitar aquilo? Entende? Então, mesmo quando tem essa sugestão, será que não está levando a pessoa a isso? Então, sempre o analista estará certo? E aí, ainda assim, até aquela frase, né? Porque tudo tem um duplo sentido, outro sentido para psicanálise. Eu estou falando como se fosse senso comum, tá? Mas quando a coisa aperta para o analista, o que ele fala? Às vezes um charuto é apenas um charuto. Então, parece que na hora H assim pula fora e nunca sobra para ela. Então, essa é uma leitura importante. Eu vou dar uma caminhada aqui. Tem uma tese de doutorado que eu vou colocar lá no canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi. É uma tese muito legal sobre psicanálise política. Tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar lá. De um psicanalista e ele vai trazer fazer uma articulação da psicanálise com a política, bem interessante. Aliás, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, que é uma entrevista com o Christian Dunker, que eu faço uma pergunta sobre a articulação da psicanálise com a política, e o Christian dá uma resposta muito legal, de mostrar que um dos erros é colocar a psicanálise dentro da linhagem da medicina, né? E que mais do que medicina, ela está alinhada a uma posição política, e vejam lá a explicação que ele dá. Nessa tese de doutorado aqui, ele vai falar sobre política, ele vai começar a localizar a ideia, então o que é a política, que você tinha lá primeiro a força do guerreiro, não sei o que, aí na Grécia vai para a questão da argumentação, que tem um vencer e um perder, e aí vem até uma questão assim, será que a questão da argumentação também não seria uma forma de imposição de poder em relação ao outro? Aí traz a ideia dos sofistas que simplesmente utilizavam as suas argumentações só para vencer um debate, alguma coisa assim, e vai pensando na palavra como exercício de poder sobre o outro. Da mesma forma que o guerreiro lá impunha seu poder violentamente fisicamente, elas também têm articulação através do discurso, das argumentações por essa via. Aí vai fazer toda uma leitura caminhando por esse lado aí. Como ele está falando de exercício de poder da palavra, inevitavelmente ele vai chegar no Foucault. Ele vai colocar que o Foucault, ele traz um trecho de uma leitura que o Foucault ele vai localizar um momento, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui na tese, só para pegar o termo que ele usa certinho. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu vou deixar aqui umas bases legais para vocês procurarem depois. Ele fala assim, ó, que o Foucault tem uma posição que ele vai dizer que o Lacan, o Foucault falando do Lacan, o Lacan, o cara conseguiu libertar a psicanálise de um certo lugar. E vai colocar assim, o Foucault falando de poder, que não existe poder, existem relações de poder, ok? E aí ele vai falar uma coisa interessante, que ele vai falar do poder de soberania, típico das sociedades feudais. Não é grupo, tá? É canal. Se você ir no Telegram e colocar Saulo Durso Ferreira Psi, você entra no canal.
o poder da soberania, de soberania típico da sociedade feudal. Aí ele fala, em determinada época ali com Pinel, vai ter uma situação em que o rei Jorge da Inglaterra, rei Jorge III, ele entra no estado de mania e foi destituído do seu poder soberano e foi obrigado a se submeter ao tratamento médico. Aí ele coloca, o poder médico se sobrepujou ao poder do soberano. Olha que interessante. Ao acontecer isso, ele vai dizer, agora você tem um outro tipo de poder, um poder que não está mais lá pensando na estrutura hierárquica lá em cima, mas que ele está dividido em porções menores, os agentes de poder no nosso dia a dia. Ele fala, não é mais o topo de uma pirâmide. E ele fala, esses agentes de poder são encarregados de vigiar e submeter os doentes ao tratamento imposto pelo médico. E ele fala, esse poder disciplinar tem assim uma dupla propriedade, ressaltar a anomia e buscar a norma. É mais um pouquinho. Presta atenção nisso, galera, vocês estão viajando aí, ó. Olha que interessante isso. Aí ele coloca, a família é peça essencial ao sistema disciplinar, por ser a instância de coerção que vai fixar permanentemente os indivíduos aos aparelhos disciplinares. Veja só. Recorrerá aos agentes psi quando um de seus componentes escapa da soberania familiar. Então, o poder que estava ali do rei nessa passagem, Jorge III, passa então para a questão do médico. O médico agora, você tem ali não mais aquele macro poder, um micro poder, você tem os agentes de manutenção desse poder e a família com uma dessas características. E aí, lembra desse sempre totalmente, ele vai colocar o Foucault, que o Freud, a psicanálise, entra por essa via, né? Ela entra por essa via de ser disciplinadora, de estar a serviço da família. E aí, você pode chegar com as suas críticas. Pô, mas será que é isso mesmo? Não, porque o Freud lá no começo, ele está dando, você pensa, está dando voz para as histéricas. Ok, ele está lá escutando o que ninguém quis escutar, coisas do tipo. Só que o problema é que a psicanálise pós-freudiana, ali com psicologia do ego, psicologia do self, psicologia relações objetais, quando traz a ideia de um modelo de déficit, a pessoa não foi cuidada, não foi vista, precisa ser oferecido isso para que ela possa recuperar tal coisa perdida. Quando você pensa na ideia de um ego, dos mecanismos de defesa, que você precisa... a pessoa tem mecanismos primitivos e tem que alcançar mecanismos mais maduros, você começa a pensar numa certa modelo de normalidade. A pessoa então está adoecida, precisa chegar numa certa normalidade. Quando isso acontece, é que o psicanalista está no lugar de Freud explica, ou qualquer outro autor explica, a gente pode pensar nisso. As intervenções são baseadas em conhecimentos prévios que estão nos manuais, nos desenhos, né, da interpretação de desenho, e aí de fato você tem ali uma interpretação que já é a priori, já existe anteriormente. Então tudo que você pega de novo que o paciente traz, o seu ato falho, o seu lápis, o seu xiste, o sonho, não sei o que, não sei o que lá, o sintoma, isso é lido dentro como se fosse um grande manual dos símbolos, que é um DSM, Manual Diagnóstico Estatístico, ou coisas do tipo. Quando você pensa dessa forma, a ideia do Foucault está correta, né? Que parece que está a serviço da manutenção de forma desse micropoder que a família exerce, e quando a pessoa destoa disso, procura o profissional, readapta e devolve. Porém, quando você pega esse livro aqui muito legal do Ian Parker, chamado Revoluções e Subjetividade, eu não tenho o PDF, não adianta pedir que eu não tenho, ele traz uma coisa muito legal. Vai acabar meu tempo aqui, mas aí eu vou fazer a pausa e eu volto, que eu preciso só finalizar e deixar dicas de leitura. Ele diz aqui, ó, estamos diante de uma característica crucial da psicanálise lacaniana. Eu estou lendo isso porque o Foucault vai dizer que quem salva a psicanálise de sair desse lugar de manutenção de exercício de poder vai ser o Lacan. E mesmo aquela ideia, né, de quando a gente pensa nisso, de impossibilidade da falsabilidade, em que a psicanálise sabe tudo, como muitas vezes foi colocado assim no psicanalista, é uma postura que o Lacan não entra. Então talvez o Lacan seja necessário para ajudar a tirar a psicanálise desse lugar que o Popper chama de pseudociência. Ainda que você tem outros autores, Fábio Hermann, por exemplo, pessoas muito sérias no meio que estão lá se posicionando e mostrando porque a psicanálise pode ser uma ciência. Enfim, mas assim, ó, uma característica crucial da psicanálise lacaniana: parece não haver uma interpretação da transferência. Há a ausência ao invés da presença de algo. Olha que legal isso. Olha a mudança que isso traz. Vamos pensar no ato falho, o assunto da aula de hoje. Se eu tenho lá o ato falho
e o analista entra com um saber ali dele, você estaria entrando nesse lugar de a interpretação existe, a interpretação, mesmo antes de acontecer, já tem uma explicação para aquilo, e ele está colocando, no caso aqui da lacaniana, vai apagar daqui a pouquinho que vai parar, a ausência ao invés de presença de algo. Uma concepção analítica geral que podemos estabelecer aqui é que o que vemos e ouvimos durante a sessão é organizado em torno de ausências. Em termos práticos, significa assim, não é assim, a pessoa chegou atrasado, aí diz assim, você chegou atrasado da mesma forma que você se atrasou para a situação tal, não sei aonde, e por isso você está repetindo aqui. Se eu caio nisso, essa interpretação cheia de conteúdo, eu acabo caindo nesse lugar de psicanálise sabe tudo, e tudo que a pessoa faz tem uma explicação e está lá na psicanálise, se ela não aceita aquela explicação é porque a pessoa está com resistência, e mesmo que ela não aceite, é o psicanalista falando, e ela coloca esse lugar de saber nessa pessoa, muitas vezes pode acabar submetendo a isso. Quando a postura lacaniana entra em cena, de fazer, ele fala o equívoco na interpretação, por exemplo, é importante, de fazer interpretações, de fazer colocações que tem a ver com ausência e não explicando o que é, você consegue, talvez, promover essa abertura, essa possibilidade de erro que talvez caracterizaria, até porque, né, não sei, a gente precisa responder necessariamente ao Popper, né, mas poderia ser visto por uma outra ótica, e não como uma pseudociência, como uma astrologia, como ele coloca. Enfim, aí ele fala aqui, ó, a psicanálise gira em torno de ausências, vai acabar em 30 segundos aqui, no discurso, e a psicanálise lacaniana está teoricamente em sintonia com a importância do analista se recusar a preencher estas ausências com o que seja significativo a um observador. Então parece que aqui, com essa ideia, essa leitura de Freud a partir de Lacan seja necessário se quisermos caminhar nessa trilha da psicanálise como uma ciência. Eu vou interromper aqui, mas eu volto já já. Aqui eu continuo, porque aqui não tem tempo que acabe. Eu vou colocar lá. É muito legal. Porque eu gosto muito assim, porque olha o que aconteceu. Vou ler uns pedacinhos para vocês se interessarem atrás. Já se tornou uma tradição realizar críticas destitutivas à psicanálise. Dunker falando. Críticas desse tipo não abarcam pontos específicos da prática de seus sistemas de justificação, epistêmicos ou éticos desenvolvidos por psicanalistas, por suas instituições ou comunidades de trabalho. Olha que legal isso que o Christian fala. Esse texto aqui, quem é psicanalista está assistindo, é obrigatório, porque a gente tem um certo posicionamento que precisa ter. Diz assim, ó, críticas destitutivas objetivam excluir a psicanálise de seu lugar no debate acadêmico. É o que fazem quando falam assim, não, mas para caso tal não pode ser psicanalista, você tem que procurar a abordagem tal. Quem está dizendo isso? Tem gente que diz isso. Então veja aqui, criando assim um contraste com excluir a psicanálise de seu lugar no debate acadêmico, declarar impertinente sua relação com as ciências, uma impostura como outras ciências humanas, criando assim um contraste com a psicologia evidencialista. Tá. Não, aí não precisa pegar quem não tem Telegram, mas tenha, Telegram é muito bom, tenha. Não precisa... Tá na internet, ó, chama psicologia.pt, uma revista de Portugal. Aí diz assim, criando assim um contraste, elas derrogam suas pretensões de eficácia e eficiência psicoterapêutica, evoluindo ao final para a imputação da má-fé. Aí veja só, a expressão pseudociência tem sido empregada nesse contexto, não apenas para situar a psicanálise no interior do problema epistemológico da demarcação, na qual inicialmente foi empregada, mas também para justificar sua exclusão da pesquisa e de inscrição no debate público, seja pela ciência, pela arte, seja pela pretensão de contribuir no campo da saúde. Beleza, aí você vê que está esquentando o motor aqui. Aí diz aqui, ó, tais objeções são tipicamente reunidas em um mesmo grupo, que quando olhado de perto, revelam estratégias críticas muito diferentes. Aí ele vai falar de algumas dessas críticas que eu comentei aqui.
Há um primeiro conjunto de críticas que abordam a psicanálise como um tipo de conhecimento. Para tanto, a tomam metodologicamente como um campo unitário e conexo, epistemicamente definido de forma dedutiva a partir de enunciados protocolares, presentes, digamos, na metapsicologia de Freud. O título do texto é assim, ó. 9 erros básicos de quem quer fazer uma crítica à psicanálise. 9 erros básicos de quem quer fazer uma crítica à psicanálise. Sim, tá. Tem uma fúria nesse título. 9 erros básicos. Mas vamos lá. E é muito legal esse texto aqui. Eu vou só pegar uns trechinhos aqui e chega. Então tá, aí diz assim. Então essa é a primeira linha. Essa estratégia foi inaugurada por Popper. Olha o Popper aí que eu comentei. Em 1963. Mas, de certa forma, já estava presente nas análises do Wittgenstein sobre o tipo de interpretação praticado pela psicanálise. E terá sua continuidade nas interessantes objeções levantadas por Grunbaum relativas ao tipo de argumentação encontrado na teoria psicanalítica. Dela decorre a objeção de que Freud teria sido um péssimo intérprete de suas próprias pretensões científicas, como assinala Sulowey. Aí vem a segunda galera que critica. A segunda linha crítica não pretende apenas apontar problemas de justificação, mas invalidar a prática. Por isso, suas críticas destitutivas costumam atacar a qualificação moral e metodológica de Freud, geralmente apoiada por revelações históricas, envolvendo a disparidade entre o que o Freud fazia e o que o Freud dizia que fazia. Galera, mas aí todo mundo, né? Acho que esse negócio assim de você pegar o que você diz, o que você faz, tem uma distância gigantesca. É só naquela falsidade de Instagram, quando você quer postar assim, as suas ações e as suas falas tem que estar alinhadas. É tudo mentira, né? Mentira. É bonito de falar, é bonito para vender filme, vender livro, para colocar um post de superação, de estimulação, mas é mentira. Mas o profícuo trabalho de recomposição arqueológica, apoiado em relações históricas, entre disparidade em quem dizia e fazia, incluem-se aqui relatos de ex-pacientes e colaboradores. Mas o profícuo trabalho de recomposição arqueológica dos primórdios da psicanálise pode ser usado facilmente para denunciar que Freud mentiu, que ele tinha caso com a cunhada, ou que era uma má pessoa. Os argumentos ad hominem, né? Uma coisa assim. Críticas destitutivas contra a psicanálise não afirmam apenas que ela é uma pseudociência. Então, é uma pseudociência forjada sobre falsas apreciações clínicas e má intenções morais. Não é uma putaria a psicanálise, né? É uma putaria. Muito interessante. Mas também nociva e perigosa. É uma putaria no meio de uma quebrada muito perigosa. Como se verá, o babado vai chegar, peraí, ó. Mas, como se verá desde o trabalho de Eysenck até o recente livro Negro da Psicanálise. Esse livro é legal, né? Cara, mas é isso. Se eu consigo juntar 10, enfim. Inclui-se aqui a retórica pirotécnica de Onfray. Esse Michel Onfray aqui, que tem um livro chamado Tratado de Ateologia, ele é uma figura, né? Primeiro ele pega lá esse Tratado de Ateologia para falar mal da Bíblia, né? Fala assim, ele vai pegar o Novo Testamento e vai dizer que Paulo, que já foi salvo um dia lá em Atos 9, Paulo era um histérico, e como bom histérico, tinha lá a questão da sua aversão ao corpo sexualizado, e que por isso ele pegou um sintoma pessoal e universalizou o seu sintoma. É legal que ele usou para isso. Depois ele vem nos outros textos e ataca todo mundo. Geralmente os textos desse Michel Onfray, são textos que ele está falando assim, ninguém leu nada certo, só eu li certo. Está todo mundo errado. Eu gosto dessas pessoas, são divertidas. Mas calma que vai chegar a parte mais legal. Declarando que Freud colaborou com o Instituto Curing, ou não sei se assim pronuncia, não deve ser. Sustentou Dollfuss que de todos os pontos de vista históricos falso. Freud perdeu 4 irmãs em campo de concentração, negou-se a barganhar com o nazismo, mas ainda que fosse o contrário, o que disso importaria para a veracidade de suas teses?
Freud teve seus livros queimados pelos nazistas, mas isso não os torna nem mais nem menos verdadeiros. Claro. Agora vem, ó. Peraí, agora? Não, ainda não. Também tem as outras coisas, né? Um exemplo típico desse procedimento é a Batalha da Memória, que aborda um conjunto de psicoterapeutas processados por familiares de pacientes por terem inoculado falsas memórias de abusos e maus tratos em seus filhos e netos. Teve até aquela série lá que tem uma passagem que não sei quem fez com Freud análise, e aí ele forçou ela a antecipar, sei lá o que é. Me falaram aí, mas não falei. Apesar da reconhecida existência de nexo com associações psicanalíticas de formação e de que os próprios psicoterapeutas não se declararem psicanalistas, bastou que o método da hipnose vai ter sido usado para que Freud e a psicanálise seja incriminada como responsáveis pela imperícia, imprudência e negligência que prejudicou tantas vidas e famílias. Mas calma, tem mais. Ele fala aqui, ó. Olha só, agora esquentou. E é muito legal. Estes dois níveis de objeção são reunidos em geral por uma terceira linha de suporte popular. Revistas de grande circulação, matérias de imprensa ou declarações contundentes de algum pesquisador, frequentemente especializado em outra área de conhecimento, como por exemplo, entre nós, Ivan Izquierdo, acabam resumindo o conjunto da crítica ao fato de que Freud e Lacan eram charlatões, impostores. Logo, suas obras deveriam ser excluídas ou desqualificadas para o debate público. Tá, charlatão e impostor. Aí ele coloca aqui depois, vai falar da fake critic news, né, as fake news acadêmicas e não sei o que, blá blá blá. Aí começa. Aí diz assim, ó. A crítica destitutiva, no fundo, advoga a inexistência ou ilegitimidade da psicanálise entre os saberes instituídos. É muito legal isso. Inclui-se aqui as objeções sofridas pela psicanálise desde o caso Wagner Juré, psiquiatra vienense contemporâneo de Freud, que desqualificava suas descobertas a ponto de atrasar propositalmente a instalação das primeiras clínicas públicas da psicanálise, prejudicando diretamente o desenvolvimento do sistema de saúde naquele país. Ironicamente, esse mesmo cara defendia práticas como a inoculação do vetor da malária para tratar a psicose pela indução de estados febris, ou seja... Tá, aí vamos pegar aqui. Deixa eu achar outro ponto aqui que é... Aí lá para baixo tem assim, ó. No entanto, a fake critic news é algo bem diferente nisso. Eu vou explicar outras coisas, vocês leem aí também, né? Vocês têm que ler. Para mostrar como ela funciona, propomos nesse artigo examinar como exemplo paradigmático de crítica destitutiva à psicanálise, vejam só, o artigo Um estudo ético-psicanalítico da subcomunidade lacaniana, publicada em Psicologia PT, o portal dos psicólogos, revista portuguesa. Opa! Mas que revista que estamos? Psicologia PT, o portal dos psicólogos, revista portuguesa. Escolhemos esse artigo tanto pela sua atualidade, que é de 2019, quanto pelo fato de ter sido publicado em uma revista internacional, ó. E ainda porque ele parece conter uma síntese das práticas equivocadas para as quais queremos chamar a atenção, principalmente por ter sido divulgado em um portal que tem por objetivo o esclarecimento científico. Veja, está falando da revista, na própria revista. Olha só. Aí ele traz um trecho aqui do que se propõe essa revista e diz mais embaixo, ó. Veja só onde vai dar agora. Agora, quem está botando fogo no parquinho, põe 3 foguinhos aí, porque vai ser 3 foguinhos. Mas a ideia não é tanto pelo fogo no parquinho, mas ele coloca uma coisa muito importante para abrir a nossa cabeça, a nossa escuta, para se posicionar criticamente cada vez mais,
de alguma forma dialogando a psicanálise e questionando esse lugar, quer colocar. Ó, o artigo em questão possui 37 páginas e parte da experiência do autor. Quem é o autor desse texto? Um aluno quinto-anista de uma faculdade de psicologia, empregando a interpretação psicanalítica para tratar de um paciente e ocasionando resultados pouco efetivos. Afirmando, olha só, que a noção de paradigma desenvolvida por Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, veja só, teria sido mal apropriada pelos psicanalistas para defender-se de críticas externalistas. O autor justifica o estudo da subcomunidade lacaniana, representada no artigo, por meio, vejam só, de 2 fragmentos de um programa de divulgação científica veiculada pelo psicanalista Christian Dunker na rede social do YouTube. O cara pegou o vídeo do Christian e usa ali 2 pontos para fazer esse artigo, atacando de forma muito pobre, e é isso que o Christian vai contra-argumentar. Então é muito legal esse artigo, já dá para sentir por quê. Então, o autor denuncia as intenções didáticas e pedagógicas e não científicas da psicanálise de Lacan, o uso incorreto de conceitos lógicos matemáticos e o caráter místico-teológico do tratamento, a improcedência de seus conceitos, a divulgação, a crítica de suas ideias, o uso de argumentos de autoridade, passando da crise da psicanálise para a falência das ciências humanas, estabelecendo como critério de demarcação o fato de que a linguagem das ciências naturais não é metafórica, portanto não permite interpretações. No segundo, a segunda parte do artigo, o autor dedica-se a mostrar o funcionamento grupal da subcomunidade lacaniana. Eu sou da subcomunidade lacaniana, você também é da subcomunidade lacaniana? Estamos aqui no submundo lacaniano, psicanálise das ruas, né? Cuidado quando andar sozinho por aí, ainda mais em pandemia, que pode ter um lacaniano, um sublacaniano por aí. Aí diz assim, ó, a partir de 2 frases extraídas do vídeo em questão, a resposta de Christian Dunker às críticas de Sokal e Brickman sobre o charlatanismo da matemática lacaniana, que tem a ver com aquele texto em Posturas Intelectuais. Tá? Procurem lá em Posturas Intelectuais. Eu também vou colocar no canal esse vídeo do Christian falando que é muito legal como o Christian se posiciona e argumenta. Aqui ficamos sabendo que é wishful thinking, não, os argumentos trazidos por Dunker, pois Dunker tem o desejo de que Lacan seja científico e uma visão de mundo que produziria benefícios psíquicos na comunidade lacaniana. Blá, 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 blá. A consideração de Dunker de que falta formação específica a Sokal e Brickman, os caras são da física, de fato, eles não são da psicanálise, nem da psicologia. Para fazer uma argumentação genérica, como a matemática de Lacan é tão extravagante que não tem como desempenhar papel fecundo em nenhuma análise psicológica séria, é avaliado como um argumento ad hominem, né, que é atacando a pessoa e não a teoria. Uma falácia argumentativa que só é aceita pela concordância do grupo ou da multidão, que ganha maior nível da realidade em função de seus ganhos psicológicos. Aí vem agora o Christian se posicionando. Vou ler só até aqui, o resto é com vocês. Aí eu vou parar aqui. Ele diz assim, ó. O estudo apresenta tantas falhas metodológicas, repete tantos equívocos de argumentação e referência que funciona como um ótimo modelo para o que não se deve fazer para fazer uma crítica produtiva na pesquisa e na epistemologia da psicanálise. Ou seja, esse cara fez um artigo de como não fazer a coisa. Ele vai colocar assim, né? O exame do artigo será suplementado por exemplos de autores mais experimentados, que permite ilustrar como a crítica de baixa qualidade pode parecer em vários contextos. Entende-se por antimodelo um caso capaz de sintetizar procedimentos recorrentes que devem ser evitados por pesquisadores da área. E aí é muito legal, porque ele vai trazer assim, alguns erros clássicos que você vai ter quando critica a psicanálise, e que esse artigo da revista, eles conseguem sintetizar boa parte desses erros. Né? Então ele fala assim, por exemplo, só para você, agora eu juro que é a última parte. Fala assim, olha como o artigo começa. No decorrer de um ano, fizemos um processo psicoterapêutico com uma paciente. Na maior parte da análise, houve a oportunidade de produzir interpretações e fornecê-las.
Não obstante, essas interpretações não estavam fundamentadas nos dados concretos dessa constituição subjetiva, e não havia nenhum dado objetivo que pudesse justificá-las e validá-las. Ou seja, as interpretações que apareciam ao analista estavam associadas aos construtos interpretativos da própria psicanálise em si, que não são considerados dados universais. Aí vem, só para começar. Aí o Christian coloca: essa forma de apresentar um material clínico sem especificar ou descrever nenhuma intervenção, que a falta das intervenções, na qual é a intervenção? Sem qualificar o contexto do tratamento, tá vendo? Sem apresentar nenhum detalhe sobre os sintomas, sem sequer mencionar uma fala de qualquer um dos participantes do tratamento, é frequente mesmo entre psicanalistas. Bom, eu vou parar por aqui, acho que esse texto é legal. Até fui para longe da proposta de hoje da live, né, do estudar o Freud, lá da conferências introdutórias. Eu vou mandar lá no canal, então, a tese de doutorado que eu trouxe para vocês, que tem um posicionamento do Foucault, psicanálise política, que é bem legal. Eu vou colocar esse artigo do Christian e vou colocar o vídeo em que ele faz essa argumentação que acusado de charlatanismo por dois caras que são físicos, no texto lá sobre imposturas intelectuais. Beleza? Então, acho que é legal isso, de fato. Acho que é legal ver essa situação, porque quem é psicanalista aqui muitas vezes se depara com esse tipo de ataque, de crítica, e nem sempre a gente consegue ou está preparado para argumentar, rebater. E textos como esse meio que nos oferecem fundamentação e também reflexões para numa hora que precisar, e mesmo numa hora que precisar, mas talvez até para começar a avançar mais. E pessoas que acham que psicanálise não é ciência, talvez tenha que fazer algumas reconsiderações. E uma das coisas, e isso eu tive no meu mestrado, eu fiz com um cara chamado Leopoldo Fulgêncio, que é super rigoroso em termos de método, dessas coisas. E é um trabalho consistente, assim, Fábio Herman fazia um trabalho consistente, falecido, né? Mas você tem ali um trabalho muito sério de colocar a psicanálise, de manter a psicanálise nesse lugar de argumentações, né? De se posicionar, de pensar sobre questões pessoais, subjetivas, sociais, políticas, etc. Então é isso. Encerramos aqui nossa live. Quem quiser vai lá no grupo do Telegram. E é isso aí. Então, mas vamos deixar eles responder. Leiam lá um texto, leiam o texto e aí se quiser manda lá no grupo do Telegram que a gente pode bater uns papos lá. Beleza? Tchau pra vocês. Deixa eu encerrar aqui agora o Facebook. Compartilhar aqui. Abraço em vocês.